Olá, estamos em mais um Guia Tempo com Deus, aconselhando uns aos outros. Ore. ênfase então na oração. Eu quero ler aqui o versículo de Tiago, capítulo 5, versículo 16. O texto diz o seguinte: Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Pegando o gancho do último devocional, não exista ferramenta ou recurso da graça de Deus que possa ser mais útil na nossa iniciativa de tornar as nossas relações pessoais do que a oração. A oração, orar por alguém é ter esse alguém no seu coração. Orar pelo meu irmão é ter um peso por ele, é velar pela sua vida diante de Deus, é uma expressão de amor. Além de ser uma ordem, além de ser um mandamento recíproco, a oração deve ser e pode ser uma ferramenta para lubrificar, para cultivar, para desenvolver o aconselhamento mútuo, o pastoreio mútuo. De que forma, então, nós podemos fazer isso? E existem maneiras muito práticas de se fazer isso. Imagine, então, pegando aqui o modelo do Edward Welch, que é o autor do livro sobre aconselhamento bíblico, aconselhando uns aos outros. Ele diz: imagine que você tem um irmão visitando a igreja. E aí você é um cristão saudável, alguém que abraçou o aconselhamento, alguém que está engajado, que é um agente de Deus, uma pessoa intencional, que está cultivando, desenvolvendo essa cultura no meio da igreja. Então você está atento, você percebe que alguém está visitando, um casal, uma família, e você se aproxima daquela pessoa que está visitando, a cumprimenta, dá boa noite, se apresenta, as pessoas se apresentam a você, você conhece ali de maneira rápida nomes, regiões, né, origens, e aí você se despede. E no próximo domingo essas pessoas visitam a igreja mais uma vez, você se aproxima delas, puxa mais uma vez conversa, e aí, ali aquela pessoa de repente solta que está com alguma necessidade. E aí você lança a pergunta em cima da necessidade da pessoa: mas que tipo de necessidade? Existe algo que eu possa fazer por você? Como que eu posso te ajudar? Claro, respeitando, né, os limites de cada um, tendo ali a sensibilidade para não parecer, né, invasivo, né, mas ter um cuidado nessa comunicação. E aí você anota o nome dessa pessoa e aí você ora por ela durante a semana. Compartilha no seu grupo pequeno. Pede oração: olha, fulano de tal está com determinada necessidade, tenho me aproximado deles. E aí no domingo seguinte eles visitam outra vez. E aí você chega, você pergunta sobre aquela necessidade, se ela foi suprida, e aí você diz: eu estou orando por você, eu orei essa semana por você. Isso é precioso. Eu fico alegre
comovido quando eu recebo mensagens de pessoas que falam: eu estou orando por você. Eu orei por você essa semana. Você está no meu caderno de oração. E isso, ao mesmo tempo que é uma bênção, deve ser um testemunho para me humilhar, caso eu não esteja fazendo a mesma coisa. Um testemunho para me encorajar a reproduzir o mesmo comportamento com os meus irmãos. Agora imagine a reação dessa pessoa ao saber que aquele irmão, que aquele cristão que não conhece tão bem, já o leva em seu coração em oração. Talvez seja a oportunidade que você vai encontrar para falar: posso orar por você agora? Vamos orar agora? E você estabelecer, estreitar, laços, criar laços, fortalecer esses laços, criar vínculos. É uma maneira, então, de se usar a oração como recurso para cultivar o aconselhamento mútuo. E eu quero te encorajar a usar essa ferramenta hoje. Você já orou por alguém hoje? Se não, ore. Você tem se aproximado de pessoas através da oração? Se não, o faça. Mas faça isso hoje. Não mande só aquela mãozinha de oração no WhatsApp. Se expresse, se comunique. Torne isso real. Não apenas pelos meios virtuais, mas especialmente tornar isso uma forma pessoal de pastorear uns aos outros.